Continuação do relato ampliado com detalhes, diálogos, emoções e lições espirituais. O peso da provação, quando a fé é testada no silêncio. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, vamos chamá-lo assim para preservar sua identidade, sentou-se na cadeira da cozinha, olhando fixamente para a pilha de contas sobre a mesa. O aluguel estava atrasado há 2 meses, a luz havia sido cortada na semana anterior, e o pouco que restava no armário eram alguns pacotes de macarrão e um saquinho de feijão. Sua esposa, Marta, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que suas lágrimas caíam misturadas à água da pia. Não precisavam falar. O desespero estava estampado em seus olhares. Marta, ele começou com a voz embargada. Eu não sei mais o que fazer. Já procurei trabalho em todo lugar, já vendi até as ferramentas que meu pai me deixou. E nada. Ela secou as mãos no pano de prato e se virou para ele, os olhos vermelhos, mas com uma firmeza que o surpreendeu. Carlos, nós já oramos. Deus não nos abandonou. Lembra do que o irmão João falou no culto domingo passado? Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco nelas. Ele baixou a cabeça. Era verdade. Mas como explicar para os filhos que o jantar daquele dia seria só pão com margarina? Como olhar nos olhos do menino de 8 anos e dizer que não teria dinheiro para comprar o caderno que ele precisava para a escola? Foi então que Carlos lembrou da oferta. Havia 2 domingos, apesar de tudo, ele havia colocado na caixa de ofertas os últimos R$ 20 que tinha no bolso. Não era muito, mas era símbolo de fé. Alguns poderiam dizer, como você dá dinheiro se não tem o que comer? Mas ele sabia, Deus honra quem o honra. Mesmo assim, a dúvida bateu. Será que fiz certo, Marta? Aqueles R$ 20 poderiam ter comprado leite para as crianças. Ela se aproximou e segurou sua mão. Se a gente só der quando tiver sobrando, nunca vamos aprender a confiar nele de verdade. A noite em que Deus falou através de um envelope. Naquela mesma noite, enquanto Carlos e Marta se ajoelhavam para orar, algo inesperado aconteceu. Um barulho na porta os fez levantar. Era tarde, quase 22 horas, e eles não estavam esperando visita. Quando Carlos abriu, viu um jovem irmão da congregação, Daniel, segurando um envelope marrom. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para trazer isso para o Senhor. Não é meu, é de Deus. Disse Daniel com um sorriso tímido. Carlos abriu o envelope tremendo. Dentro, havia exatamente R$ 850, o valor preciso para quitar o aluguel atrasado, religar a luz e comprar mantimentos para o mês. Mas como você soube? Carlos perguntou, atordoado. Não sabia, irmão. Só ouvi o Espírito me dizer. Vá agora na casa do Carlos. Obedeci, e aqui estou. Marta caiu de joelhos ali mesmo, chorando. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de gratidão por uma fé confirmada. Deus viu Carlos. Ele viu nossa necessidade. Naquela noite, eles não jantaram pão com margarina. Com parte do dinheiro, Marta correu até a padaria mais próxima, que ainda estava aberta, e comprou pão fresco, queijo, presunto e um suco para as crianças. Enquanto comiam, Carlos leu Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência a mendigar o pão. As crianças, sem entender muito bem o que havia acontecido, só sabiam que papai e mamãe estavam sorrindo de novo. Aprovação que veio disfarçada de oportunidade. Mas Deus não havia terminado sua obra na vida de Carlos. No domingo seguinte, durante o culto, o cooperador responsável anunciou que a congregação precisava de voluntários para ajudar na limpeza e manutenção do templo. Era um trabalho simples, varrer, limpar banheiros, arrumar cadeiras. Nada glamuroso, mas necessário. Carlos sentiu um puxão no coração. Eu posso ajudar, ele se levantou e disse, sem hesitar. Alguns irmãos olharam para ele com surpresa. Afinal, Carlos era um homem qualificado. Tinha sido encanador, sabia fazer pequenos consertos, tinha experiência em construção. Por que se oferecer para limpar banheiros? Mas ele sabia, servir a Deus não é sobre posição, é sobre coração. Nos dias seguintes, enquanto esfregava o chão do templo, Carlos orava em silêncio. Senhor, eu não entendo ainda, mas estou aqui. Usa-me como o Senhor quiser. Foi então que uma tarde, enquanto ele consertava uma torneira quebrada nos fundos da igreja, o irmão mais velho, o irmão Antônio, se aproximou. Carlos, você tem jeito com essas coisas, né? Um pouco, irmão. Aprendi com meu pai. Pois é, eu tenho um conhecido que está precisando de um encanador para um serviço grande. Um prédio inteiro para reformar os banheiros. Você topa? Carlos quase deixou cair a chave de fenda. Irmão, eu não tenho ferramentas mais. Vendi tudo na crise. Antônio sorriu. Deus providência, filho.
O dono do prédio é irmão na fé. Ele vai te emprestar as ferramentas e pagar adiantado uma parte para você se organizar. Só precisa começar segunda. Naquela noite, Carlos chorou no culto. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Deus não só me deu o pão de hoje. Ele me deu o trabalho para o amanhã. O jovem que quase se perdeu, e a lição que Carlos aprendeu. Mas a maior prova de fé de Carlos ainda estava por vir. Certo dia, enquanto ele trabalhava na reforma do prédio, um jovem de uns 19 anos, magro, de olhar perdido, se aproximou. O senhor é o Carlos, né? Sou. E você é? Meu nome é Rafael. Eu já frequentei a congregação há uns anos. Mas parei. A vida me levou para outros caminhos. Carlos sentiu um aperto no peito. Conhecia aquele tipo de história. Jovens que se afastavam, caíam em más companhias, e muitas vezes nunca mais voltavam. Senta aqui, Rafael. Quer falar sobre isso? O jovem hesitou, mas acabou sentando em um banco de obra. Eu tava usando drogas, irmão. Roubei minha própria mãe para comprar crack. Agora tô limpo faz 3 meses, mas não sei se Deus ainda quer saber de mim. Carlos lembrou de si mesmo anos atrás, quando também tinha se afastado, quando achava que já era tarde demais. Rafael, Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu coração. Você sabe o que o Senhor Jesus falou para a mulher adúltera? Vai e não peques mais. Não foi vai e pague pelo que fez. Foi vai e seja livre. Rafael baixou a cabeça. Mas e se eu cair de novo? Carlos colocou a mão no ombro do jovem. Aí você levanta. E se cair outra vez, levanta de novo. A questão não é se você vai tropeçar, é se você vai continuar andando. Naquele dia, Carlos não só falou, ele agiu. Levou Rafael para casa, deu-lhe uma refeição quente e na semana seguinte, o levou ao culto. O jovem chorou no altar pedindo perdão, e foi batizado nas águas um mês depois. Hoje Rafael é cooperador na congregação, ajudando outros jovens em situação de risco. Se não fosse o irmão Carlos, eu não estaria aqui, ele costuma dizer. Mas Carlos só responde. Não fui eu, filho. Foi Deus. Eu só obedeci. A multiplicação da bênção, quando a prova virou testemunho. Com o tempo, a vida de Carlos mudou completamente. O trabalho no prédio virou uma empresa de manutenção, que hoje emprega 5 irmãos da congregação. Sua família nunca mais passou fome. Ele e Marta adotaram uma menina que estava em situação de rua, depois de conhecê-la em uma campanha evangelística. Rafael, o jovem que quase se perdeu, hoje prega a palavra em presídios, levando esperança a quem está onde ele já esteve. Mas o mais impressionante não são as bênçãos materiais. É o coração transformado. Certos dias, quando Carlos passa pelo templo e vê um irmão limpando o chão, ele se lembra de si mesmo, esfregando o piso com as mãos calejadas. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele murmura, sorrindo. E quando algum irmão novo pergunta, como o Senhor conseguiu superar tudo isso? Carlos responde com a mesma simplicidade de sempre. Fiquei firme. Mesmo quando não via saída, continuei orando. Mesmo quando as contas apertavam, continuei ofertando. Mesmo quando o desânimo batia, eu ia ao culto. Porque Deus não desampara os seus. A lição final, o que realmente importa. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê um homem que venceu sozinho. Ele vê um Deus que nunca o abandonou, mesmo quando tudo parecia perdido. Uma igreja que foi família quando a sua própria família estava abalada. Um propósito maior, ser bênção na vida de outros, assim como foi abençoado. Ele costuma dizer, muitas pessoas oram pedindo livramento das provas. Mas as provas são o lugar onde Deus nos lapida. Se você passar por elas com fé, sairá mais forte. Se passar murmurando, sairá amargurado. A escolha é sua. E então, com os olhos brilhando, ele completa. Deus não nos promete uma vida sem tempestades, mas promete estar no barco conosco. E isso faz toda a diferença. Um convite à reflexão e uma oração final. Se você está lendo esta história e pensa, mas a minha situação é pior, eu já orei tanto e nada mudou. Será que ainda tem jeito para mim? Ouça isto. Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. Carlos não era um super-herói. Era um homem comum com medos, dúvidas e falhas. Mas ele escolheu confiar. E Deus honrou essa escolha. Hoje, a mesma mão que segurou Carlos na crise quer segurar a sua. Não desista. Continue firme. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Glória a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos 3:8. Amém. A profundidade da prova, quando o silêncio de Deus parece insuportável.
Se há algo que Carlos aprendeu nos meses mais escuros da sua vida é que as maiores batalhas não são travadas contra as circunstâncias, mas contra o desânimo que elas trazem. Não era apenas a falta de dinheiro que o oprimia, era a sensação de que suas orações batiam no teto. Quantas noites ele se ajoelhou ao lado da cama, com as mãos trêmulas e a voz embargada, repetindo as mesmas palavras. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço luxo, peço o suficiente para honrar os meus compromissos. E se não for da tua vontade, dá-me forças para suportar. Mas o silêncio persistia. As contas continuavam se acumulando. O telefone tocava e do outro lado da linha, credores impacientes cobravam respostas que ele não tinha. Sua esposa, Maria, tentava esconder as lágrimas, mas ele via o peso nos seus olhos sempre que ela olhava para o armário quase vazio. Era como se Deus tivesse fechado os ouvidos. Até que numa tarde de quarta-feira, depois de mais um dia de buscas infrutíferas por trabalho, Carlos sentou-se no banco da praça em frente à igreja. O sol caía devagar, pintando o céu de laranja, e ele sentiu uma raiva surda subindo pela garganta. Por que, Senhor? Murmurou com os punhos cerrados. Eu tenho sido fiel. Por que parece que o Senhor esqueceu de mim? Foi então que o irmão José, um cooperador mais velho da congregação, sentou-se ao seu lado sem dizer uma palavra. Só ficou ali em silêncio, como se entendesse que nem sempre a fé precisa de respostas, às vezes, precisa de companhia. Depois de longos minutos, o irmão José falou baixinho. Filho, eu já estive onde você está. Já gritei com Deus, já chorei, já pensei em desistir. Mas uma coisa eu aprendi. Quando Deus cala, não é porque Ele não ouve. É porque Ele está preparando algo que nossos olhos ainda não podem ver. Carlos olhou para ele, e pela primeira vez em semanas, sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era esperança ainda, era uma centelha de coragem para continuar. Mas e se não der certo, irmão José? Perguntou-o com a voz quebrada. O velho cooperador sorriu e seus olhos, marcados pelo tempo, brilharam com uma certeza que só vem de quem já viu Deus agir. Se não der certo como a gente quer, vai dar certo como Deus quer. E isso, meu irmão, é sempre melhor. O envelope misterioso, quando Deus usa mãos humanas. Naquela noite, Carlos voltou para casa com o coração um pouco mais leve, mas ainda sem soluções. Maria já tinha preparado um jantar simples, arroz, feijão e um ovo frito para cada um. Enquanto comiam em silêncio, ele contou sobre a conversa com o irmão José. Talvez a gente precise só esperar mais um pouco, disse, mais para si mesmo do que para ela. Maria sentiu, mas ele viu a dúvida nos seus olhos. Ela não reclamava, mas o cansaço estava estampado em seu rosto. No dia seguinte, Carlos decidiu ir à igreja mais cedo para ajudar na limpeza do templo, como fazia sempre que podia. Não era muito, mas servir, mesmo em meio à própria dor, era uma forma de manter a sanidade. Enquanto varria o corredor lateral, o irmão Pedro, o tesoureiro da congregação, o chamou. Carlos, tem uma coisa aqui para você. Ele estendeu um envelope branco, simples, sem remete. Dentro, havia um cheque no valor exato do aluguel atrasado e das contas de luz e água. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se na parede, olhando para aquele papel como se fosse um milagre. De onde veio isso, irmão Pedro? Perguntou-o com a voz tremendo. Um irmão deixou aqui ontem à noite. Disse que o Senhor colocou no coração dele ajudar alguém que estava passando por dificuldades. Não quis se identificar. Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Não era uma fortuna, não resolveu todos os seus problemas, mas era a prova de que Deus o via, que ele não tinha esquecido. Naquele momento ele entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Deus não costuma agir da forma que a gente espera. Ele age do jeito que sabe ser melhor para nós. A virada, quando a prova se transforma em propósito. Com o aluguel quitado e as contas em dia, Carlos e Maria respiraram aliviados pela primeira vez em meses. Mas Deus não havia terminado sua obra. Na semana seguinte, durante o culto de domingo, o cooperador responsável anunciou que precisavam de voluntários para visitar famílias novas na região. Carlos sentiu um impulso estranho, como se uma voz sussurrasse: vá. Ele se inscreveu. Sua primeira visita foi a um jovem chamado Rafael, de 22 anos, que havia se afastado da igreja depois de uma briga com a família. Quando Carlos chegou à casa simples, no bairro mais pobre da cidade, encontrou Rafael sentado na calçada com uma garrafa de cerveja na mão e os olhos vermelhos. Não quero saber de igreja, irmão, disse o jovem amargo. Deus não me quer. Se quisesse, não teria deixado minha vida virar esse lixo. Carlos não discutiu. Não pregou. Só sentou ao lado dele e contou sua própria história, as dívidas, o desespero, o envelope misterioso. Eu também achei que Deus tinha me abandonado.
Mas ele só estava me preparando para algo maior. Rafael olhou para ele, incrédulo. E qual é esse algo maior? Carlos sorriu. Estar aqui agora falando com você. Algo naqueles olhos cansados se acendeu. Rafael não se converteu na hora. Não jogou a garrafa fora nem prometeu voltar para a igreja. Mas pela primeira vez em meses, ele permitiu que uma semente fosse plantada. E isso para Carlos foi a maior vitória de todas. O tumor, o jejum e a cura que veio sem pressa. Mas a prova mais difícil ainda estava por vir. 2 meses depois, Maria começou a sentir dores fortes no abdômen. Os exames revelaram um tumor no ovário. Os médicos falavam em cirurgia, quimioterapia, chances de infertilidade. Mais uma vez, o chão parece sumir debaixo dos pés de Carlos. Não é justo, Senhor, ele clamou numa noite de oração no quarto do hospital. A gente acabou de sair de uma prova, e agora isso? Até quando? Mas desta vez ele não desistiu. Junto com Maria começou um jejum de 21 dias, só água e suco. Todos os dias antes do trabalho, eles iam à igreja orar. Os irmãos se uniram, havia sempre alguém jejuando por eles, sempre alguém intercedendo. O médico, um homem cético, olhou para Carlos com pena quando ele mencionou a fé. Reze se quiser, mas a medicina é que vai resolver, disse secamente. Mas Carlos só respondeu: Doutor, eu acredito que Deus usa a medicina, mas também acredito que ele pode fazer mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Após 3 meses de jejum, oração e tratamento, os novos exames mostraram uma redução significativa do tumor. O médico, surpreso, balançou a cabeça. Isso não é comum. Não sei explicar, mas continue fazendo o que está fazendo. Maria não ficou 100% curada da noite para o dia. A cura veio aos poucos, como um rio que vai abrindo caminho na pedra. Mas veio. E para Carlos, isso foi a confirmação de que Deus não age só nos momentos de glória. Ele age também nos processos, nas esperas, nas pequenas vitórias que ninguém vê. O batismo nas águas, quando a história se completa. 1 ano depois da crise financeira, da visita a Rafael e do diagnóstico de Maria, algo extraordinário aconteceu. Rafael, o jovem que Carlos havia visitado na calçada, voltou para a igreja. Não por pressão, não por obrigação, porque algo dentro dele tinha mudado. Irmão Carlos, eu quero ser batizado, disse com os olhos úmidos. Deus me mostrou que mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele está lá. No dia do batismo, o templo estava lotado. Rafael desceu as águas, foi mergulhado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e quando emergiu, o sorriso no seu rosto era de quem tinha encontrado um tesouro. Carlos, que estava ao lado da piscina batismal como cooperador, não conseguiu segurar as lágrimas. Aquele momento era a prova de que todas as lutas tinham valido a pena. Depois da cerimônia, Rafael abraçou Carlos forte e sussurrou: Se o Senhor não tivesse vindo me procurar aquele dia, eu não estaria aqui. Obrigado por não desistir de mim. E Carlos, com a voz embargada, respondeu: Não fui eu, Rafael. Foi Deus. Eu só obedeci. A lição que ficou, o que realmente importa. Hoje, anos depois, Carlos é um dos cooperadores mais ativos da congregação. Ele e Maria têm um pequeno negócio, uma padaria que começou com um empréstimo de irmãos da igreja. Rafael é um jovem firme, casou-se no Senhor e agora também serve na obra. Mas quando perguntam a Carlos qual foi o maior milagre da sua vida, ele não fala do envelope, nem da cura de Maria, nem do sucesso do negócio. Ele olha nos olhos da pessoa e diz: O maior milagre foi Deus me ensinar a confiar nele mesmo quando tudo dizia para desistir. E então, com a voz baixa como quem compartilha um segredo, ele completa: A fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre continuar andando mesmo quando o caminho está escuro. Um convite que vale para você. Se você está lendo esta história e sente que sua fé está no limite, ouça isto. Deus não se impressiona com o tamanho dos seus problemas. Ele se impressiona com a disposição do seu coração. Carlos não era um gigante da fé. Era um homem comum que escolheu acreditar mesmo quando não via saída. E Deus honrou essa escolha. Talvez você esteja passando por uma crise financeira, uma doença, uma traição, uma perda. Talvez sinta que Deus está distante, que suas orações não passam do teto. Mas se você continuar firme, se não desistir, se confiar que Ele está trabalhando mesmo no silêncio, a sua história também terá um final de vitória. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Oração final, um clamor que Deus ouve. Se hoje você precisa de um milagre, de uma direção, de forças para continuar, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu não tenho todas as respostas. Às vezes, sinto que o Senhor está longe, mas hoje eu escolho confiar. Não pela minha força, mas pela tua fidelidade.
Se o Senhor já fez por Carlos, por Maria, por Rafael, eu creio que o Senhor pode fazer por mim. Ajuda-me a não desistir. Ensina-me a ver a tua mão mesmo quando tudo parece escuro. Em nome de Jesus, amém. Deus ouve. Deus age. Deus não falha. Fique firme. O Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Salmos 18:2. Glória a Deus. Amém.